Olá, meu nome é Moisés Cristiano e apresento agora o áudio do Panorama Econômico desta quarta-feira que pode ser acessado na página xpfinvest.com.br. Notícias e informações sobre economia, política, finanças e agronegócio. Começamos falando de política, economia e finanças, conforme análise da XP Investimentos. Os destaques de hoje. Brasil, reunião de Lula e Dilma. Minha Casa Minha Vida para reaquecer economia. Temer articula no PMDB. Nos mercados internacionais, China e Coreia do Norte derrubam mercados pelo mundo. Começamos falando que a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram em Brasília, onde trocaram informações sobre o quadro político e política econômica. Também participaram o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, e o presidente nacional do PT, Rui Falcão. Nas últimas semanas de 2015, tanto Lula quanto o PT cobraram medidas práticas por parte do novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, no sentido de sinalizar mudanças na política econômica, para fazer um aceno à base petista, insatisfeita com as primeiras declarações de Barbosa à frente da pasta. Falcão publicou um texto no qual pede mais ousadia na economia em 2016. E o governo pretende estimular a construção civil para retomar o crescimento no chamado novo PAC. No entanto, pode esbarrar em obstáculos como juros elevados, restrição na oferta de crédito e incertezas em relação à conjuntura política. No caso da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, onde é concedido subsídio de até 95%, a retomada das contratações seria uma alternativa de estímulo à geração de empregos. Para o presidente do Secov, Cláudio Bernardes, o possível uso de capital do FGTS para iniciar novas obras na faixa 1 poderia ajudar na recuperação do setor e, assim, incentivar a geração de postos de trabalho. E olhando sua recondução à presidência da legenda, Michel Temer articula para pacificar a bancada do PMDB na Câmara. A convenção nacional está marcada para março. Temer ocupa o posto desde 2001 e sua recondução está ameaçada pelo PMDB do Senado. Renan Calheiros, o líder Eunício Oliveira e o senador Romero Jucá pretendem apresentar um nome para presidir o partido na convenção. Temer deve se encontrar com Eduardo Cunha para discutir o assunto. A definição do líder da bancada da legenda, a maior da Câmara com 68 integrantes, deverá ocorrer em fevereiro. E agora o radar. Os destaques da agenda doméstica de dados de hoje são o PMI de serviços da Markit em dezembro, as vendas de veículos da Fenabrave no mês passado e em 2015 e o fluxo cambial semanal de dezembro e consolidado de 2015. Além do índice de commodities, o ICBR, do Banco Central, do mês passado. A ASP realiza teleconferência sobre tendências de ratings soberanos em 2016. Agora os mercados internacionais. Começamos falando de bolsas. Os futuros de Nova York apontam para queda superior a 1%, assim como as bolsas europeias, refletindo os dados fracos no setor de serviços da China, os testes com a bomba de hidrogênio da Coreia do Norte e a forte queda do preço do petróleo. Na Ásia, as bolsas no geral recuaram, temerosas com o teste da bomba de hidrogênio da Coreia do Norte e com o dado de PMI de serviços ruim da China. No entanto, na China, as bolsas fecharam em forte alta, recuperando-se após as perdas dos últimos pregões. O Xangai Composto subiu 2,3% e o Shenzhen Composto avançou 2,6%. No Japão, o índice Nikkei recuou 0,99% após mostrar perda de 0,42% no pregão anterior. A bolsa de Hong Kong caiu 0,98%, a bolsa de Sydney 1,18% e a bolsa de Seul 0,26%. E agora índices internacionais. O PMI composto da zona do euro avançou de 54,2 para 54,3 em dezembro, o 30º mês consecutivo de expansão segundo a Markit Economics. Os analistas aguardavam um resultado mais modesto de 54. Apenas o PMI de serviços da zona do euro
ficou estável em dezembro em 54,2, vindo igualmente acima da projeção do mercado e da prévia do mês passado, de 53,9. Já o índice de preços ao produtor, PPI, da zona do euro, registrou queda de 0,2% em novembro ante outubro, segundo a Eurostat. Na comparação anual, queda de 3,2% em novembro. Os analistas aguardavam o dado concretizado na comparação mensal e um pouco menor na anual, 3,1%. O núcleo do PPI recuou 0,2%. Na China, segundo pesquisa da Caixin Media e da Market Economics, o PMI de serviços passou de 51,2 para 50,2 em novembro. Agora o radar internacional, o relatório sobre criação de empregos no setor privado, ADP, em dezembro, é o principal dado da agenda dos Estados Unidos hoje. Saem também o saldo comercial em novembro, PMI final de serviços da Markit em dezembro, encomendas à indústria em novembro, índice ISM do setor de serviços em dezembro e estoques semanais de petróleo bruto do DOI. Às 17 horas, o Federal Reserve publica a ata da última reunião de política monetária. Agora as informações do agronegócio. Começamos falando de soja. Os preços da soja voltaram a recuar nesta quarta-feira na Bolsa de Chicago. O mercado continua se comportando de forma técnica e as oscilações mais tímidas vão se tornando mais frequentes na medida em que se aproxima a chegada dos novos boletins que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga na terça-feira que vem, dia 12 de janeiro. Os traders começam ainda a dar mais peso à disputa por área entre soja e milho nos Estados Unidos, que começa a se acirrar. Em relação ao clima na América do Sul, as condições começam a melhorar, porém ainda não definitivamente. A safra de soja 2015-2016, portanto, segue exigindo atenção, mesmo que as perdas ainda não tenham sido contabilizadas pelos órgãos oficiais. Sobre milho, as cotações do milho negociadas na Bolsa de Chicago iniciaram o pregão desta quarta-feira com ligeiras altas próximas da estabilidade. O mercado tenta dar continuidade ao movimento positivo iniciado no dia anterior após as perdas recentes. Ainda assim, é consenso entre os analistas de que os preços trabalham de maneira bastante técnica. Isso porque faltam informações que possam alavancar as cotações da commodity no cenário internacional. Nesse instante, as atenções seguem voltadas para a demanda pelo produto norte-americano e até esse momento, tanto os números dos embarques como das vendas para exportação continuam abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior, conforme dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Além disso, já começam os preparativos para a próxima safra no país e há muitas especulações a respeito da área que será destinada ao grão. Esse foi o áudio do Panorama Econômico desta quarta-feira, 6 de janeiro de 2016. Acesse o site xpfinvest.com.br para acompanhar as informações, os acontecimentos sobre economia, política, finanças e agronegócio. Voltamos amanhã. Até mais!